Leitura diária. Levítico 19. Diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta. Senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balança de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos, a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Amém? Para refletir, na providência de Deus, instruções foram estabelecidas e leis instituídas, a fim de que o seu povo permanecesse separado dos demais povos da terra. O atributo divino que mais se destaca em toda a Bíblia foi requerido daqueles que representam a Deus. Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade coloca em ordem as prioridades estabelecidas por Deus e rejeita as estabelecidas pelo homem. Antes mesmo de proferir uma espécie de resumo das diversas leis dadas a seu povo, o Senhor deu destaques ao seu objetivo para que se tornassem santo, como ele é santo. Israel estava para deparar-se com povos cujo grau de corrupção e depravação sobrepujava a malignidade do Egito, e apenas se fossem fiéis em guardar e cumprir as leis do Senhor, dele receberiam poder para não contaminar-se com as abominações daqueles povos. A obediência verdadeira requer disciplina, perseverança, mas acima de tudo a prática de amor altruísta. Em todas estas leis podemos perceber que elas nos elevam a uma atmosfera de amor a Deus e a uns pelos outros. Todos os nãos de Deus apresentam um claro e sonoro: eu amo vocês. Se apreciássemos devidamente as Escrituras como um tesouro de inestimável valor, nossos ouvidos compreenderiam e nossos olhos se abririam para ver, ainda que algumas leis tenham sido criadas apenas para o antigo Israel, outras prevalecem em sua eterna força normativa, e todas elas apresentam princípios que não se invalidam com o tempo. O Decálogo, por exemplo, é a inscrição de caráter de Deus, algo que é eterno, como Ele mesmo o é, e a mesma posição em que foi colocado no mais interior do lugar santíssimo do santuário terrestre
permanece diante do trono de Deus no Santíssimo do Santuário Celeste. Apocalipse 11:19. Outras leis específicas que encontramos como reivindicações de um Deus santo ao seu povo podemos encontrar no Novo Testamento. As leis com relação ao cuidado com os pobres e os estrangeiros, por exemplo, revelam o mesmo princípio nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quanto à coleta para os santos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponham de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. 1 Coríntios 16:2. E também no trabalho dos diáconos para com as viúvas da igreja. Atos 6:3. É no ministério do próprio Jesus que, compadecendo-se de uma multidão faminta, a alimentou a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Mateus 14:13-21. A verdade, a honestidade e a transparência também devem nortear a vida do fiel Filho de Deus. É uma questão de caráter. Fofocas, rancor que consome o coração e a vingança são venenos tomados a conta-gotas e mais cedo ou mais tarde destrói o possuidor. O mesmo princípio destacado no verso 17 do capítulo de hoje, Paulo aplicou ao perceber a insensatez de Pedro. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2:11. O amor ao próximo bíblico não tem nada a ver com o amor mundano, romantizado. Aquele que ama busca o bem do seu próximo, ainda que para isso tenha que repreendê-lo ou afastar-se, como Paulo também advertiu. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, afastai-vos deles. Romanos 16:17. Não é uma questão de política de boa vizinhança, é uma questão da salvação, pois nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3,14. O Espírito Santo tem nos revelado os segredos do céu, e a cada chave que nos é dada, uma nova porta é aberta para que possamos entrar na presença de Deus, oferecendo-lhe o nosso culto racional. Romanos 12:1. Precisamos cooperar com o poder divino, a fim de recebermos porções de sabedoria cada vez maiores do divino professor. O testemunho de um povo que ama a Deus e ao próximo, que não se contamina com ídolos e nem com homens que professam adivinhar o futuro. Um povo que guarda os sábados do Senhor como sinal de que pertence ao Criador do universo, que trata com respeito os seus progenitores e anciãos do povo, que teme a Deus e pratica a justiça. Será este povo que terminará a derradeira obra do Senhor na terra. Nele cumprir-se-á profecia de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isaías 2:3. Há uma igreja invisível à procura de um lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Mas o que Cristo disse à mulher samaritana ecoa até nós hoje.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. O capitão de nossa salvação nos deu suas ordens e devemos prestar-lhe implícita obediência. E se, porém, fecharmos o livro que revela sua vontade e não investigarmos ou examinarmos, nem buscarmos compreender, como poderemos cumprir suas obrigações? O Senhor tem um só povo em cada tribo, língua e nação, um povo unido no mesmo propósito de adorá-lo em espírito e em verdade, que por meio de sua palavra, seguros na âncora da graça de Cristo, façamos parte do povo que o Senhor erguerá perante o universo como fruto penoso, trabalho de sua alma. Isaías 53, 11. Amém? Um grande abraço a